Boa família, como é que todo mundo tá? Espero que todos estejam bem, certo? Eu tô aqui no ateliê, mais um dia, trabalhando um pouco, tá ligado? Nesse momento eu tô numa marcha bem mais lenta do que eu vinha vindo, do ritmo que eu vinha vindo de produção, né? Antes da exposição e agora nesse período pós-exposição eu tô bem mais tranquilo em relação à criação. Eu tô num momento muito mais de experimentação de algumas coisas, testando algumas outras configurações de imagem, sem estar muito preso ao que eu já vinha fazendo. Tô pintando e, enfim, testando novas coisas a partir do que foi dito, do que eu conversei também com as pessoas nesse período de exposição, a partir das novas percepções que eu tive do meu trabalho, podendo ver ele agora no espaço expositivo, né? Podendo ver ele em um conjunto, com uma curadoria, com uma ideia de projeto tipográfico que tem um sentido, que tem um outro ritmo, que tem uma outra fluidez também. Enfim, tô com essas questões na mente e trabalhando bem livre, sabe? Testando muitas outras coisas que eu acho que podem ser interessantes para o meu processo e que talvez na frente vão fazer sentido, sabe? Então não tô me forçando agora a nenhum tipo de pensamento, colocando nenhuma intenção ainda nesses trabalhos, sabe? Tô agindo realmente de uma maneira bem mais espontânea e livre e pintando bem intuitivamente, só testando cor, materialidade. Tô só mergulhado mesmo nas questões formais da pintura e nada para além disso. Uma coisa interessante que aconteceu nesse processo de experimentação que eu tô agora foi que eu percebi que eu não tenho mais bloqueio criativo. E isso foi uma coisa que já me assolou muito anteriormente na minha trajetória, sabe? E eu fiquei muito indagado de tentar entender o porquê que isso acontece agora. E na real é bem simples essa resposta, porque a diferença de hoje para os anos anteriores é que hoje eu tenho uma prática sólida, né? Eu tenho um trabalho mais bem construído e com bases mais sólidas. Hoje eu tenho noção dos conceitos que permeiam o meu trabalho, eu sei das minhas referências e eu tenho uma noção muito clara dos questionamentos que eu quero colocar, tanto formalmente como em relação ao conteúdo do meu trabalho, sabe? Essa excelência de trabalho que eu prezo hoje era uma coisa que eu não tinha antes, sabe? Então, hoje eu tenho um corpo de trabalho muito bem desenhado. E ter esse corpo de trabalho, ter essa coluna vertebral firme, tá ligado? Forte, me possibilita testar uma coisa que, tipo, tá muito longe do que eu venho produzindo comumente, mas ele me dá confiança, sabe? Porque eu sei do principal que eu tenho a desenvolver e esses outros trabalhos que eu testo uma nova configuração, eles não acabam me colocando dúvidas acerca da minha principal prática, tá ligado? Mas ele se torna uma possibilidade de integrar essa prática primeira que eu tenho, tá ligado? Antes eu não tinha isso, né? Então eu vivia basicamente uma prática experimental quase 100% do tempo. Então eu ia testando as coisas. Eu acho que isso foi um processo muito importante para mim. Eu consegui transitar por diferentes trabalhos e diferentes séries de trabalho para entender o que realmente eu gostaria de trabalhar com mais seriedade. Ter essa seriedade hoje com um trabalho, com uma série que eu desenvolvo, que é essa série de trabalhos da Princesa, ela me dá muita confiança. Então ela me dá muita base para eu conseguir desenvolver outros trabalhos sem muita cobrança de que seja um trabalho que vá fazer sentido com as questões que eu venho pensando, sabe? Porque eu já tenho um trabalho onde eu direciono isso e trato com esse rigor, sabe? Tanto de pesquisa quanto estética. Acaba que todas essas experimentações, todos esses testes, eles acabam sendo agregadores para minha prática, porque eles podem se desdobrar mais à frente em um trabalho que vai agregar essa minha prática principal.
é muito bom, sabe? É muito bom estar livre nesse sentido. Eu acho que uma outra coisa que me ajuda muito a não ter bloqueio criativo é o processo de pensamento. Eu prezo muito pelo pensamento também, para conseguir me situar onde eu tô na minha produção, sabe? Porque eu acho que o bloqueio criativo ele tá muito mais associado à confusão, à bagunça mental, tá ligado? Do que exatamente a não ter criatividade, sabe? Eu acho que é muito mais sobre manter as coisas no lugar e manter o pensamento organizado e as coisas fluem naturalmente, sem tentar apressar nada, sem tentar forçar logo uma barra, sabe? Acho que tudo tem o seu tempo, tá ligado? O trabalho tem o tempo dele também, a pintura tem o tempo dela, e os meus pensamentos precisam entender isso, né? A minha vontade precisa entender isso, né? Enfim, sabe? Eu tô muito feliz com isso, tá ligado? Muito feliz com o momento que eu tô. Tô muito feliz de estar testando e, obviamente, eu falei que eu não tô pensando muito, mas não tem como desligar o pensamento, tá ligado? Então eu já tô fazendo essas associações com a série que eu dou mais atenção, sabe? Então é muito bom, tá ligado? Muito bom. Esse ano foi um ano muito, muito bom pra mim de criação, muito inexplicável. E 2026 eu pretendo muito, assim, triplicar tudo que eu fiz nesse ano de 2025, tá ligado? É isso, tá ligado? Só gostaria de agradecer muito, muito, muito tudo, tá ligado? Tudo, porque foi um ano muito abençoado. Tá maluco? O bagulho foi bênção atrás de bênção, mano. Muito, muito bom. Enfim, sem falar muito pro inimigo não vir aqui, ó, na minha bota. É, sai fora. Enfim, mano. Valeu. É isso. Daqui a pouco tô de volta.